E agora com a nossa repórter Alir Terra, de Santini para Santini, onde ela conversou com o desembargador Luiz Carlos Santini, presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Acompanhem essa linda matéria. Voltamos, Walter Oliveira, no nosso Giro Cultural. Não é sempre que temos uma aula como estamos tendo com o professor Santini. Realmente é fantástico conversar com o desembargador Santini, ele sempre tem coisas boas para nos ensinar e o telespectador ganha com isso, nós ganhamos com isso, o estado de Mato Grosso do Sul ganha com isso. E hoje vamos conversar mais um pouco mais de Santini para Santini. Desembargador Santini, a família. O que é a família? É o núcleo de tudo. Como eu disse já anteriormente, o ser humano precisa de outro para se realizar. E a família é a realização do ser humano, é aquilo que ele tem de mais íntimo nele, de transmitir para o futuro a si próprio, que são os filhos, os netos, etc. Você se lembra quando eu assumi o eleitoral? O meu pai tinha acabado de falecer e eu disse que não me dava comercialmente com meu pai. Mas quando eu falei nele, eu chorei um pouco, né? Então são coisas da família, sem ela não há sociedade. Não há nem ser humano. Um valor. É o valor ético, o valor moral, o valor da dignidade do ser humano. O ser humano que com a dignidade, com todos os seus erros, seus acertos, ele tem uma dignidade. E tem essa dignidade, esse valor, esse moral que ele traz na sociedade, essa ética, vamos dizer assim, que seria melhor a palavra. Isso é o que nós devemos ser. Mas que tipo de ética? A ética da sociedade é o que eu vivo. O respeito a essa diferença entre as pessoas, na sua ética, na sua moralidade, na sua dignidade. Uma obra de desembargador Santini? Olha, uma obra que me influenciou muito, que me serviu inclusive no magistério, foi de um escritor russo, que foi um sociólogo russo, que foi dar aula em Berkeley, na Califórnia, Pitirim Sorokin. E a sua obra, Sociedade, Cultura e Personalidade. Essa para mim marcou muito, inclusive os meus estudos do direito. O mais importante? Ser coerente e não ter preconceito. Ser coerente para tomar as decisões de acordo com aquilo que você deu o valor. E não ter preconceito para alterar o valor quando lhe provam que o seu valor não é mais o ideal. Uma pessoa. Me permite duas. É contemporânea. Martin Luther King e Mandela. Mandela porque conseguiu formar um Estado de uma sociedade absolutamente dividida. E depois de ficar um monte de anos sofrendo a prisão, ele conseguiu entender como deveria administrar a África do Sul e uniu negros e brancos para formar hoje um dos países mais importantes do mundo. E Martin Luther King, por quê? Porque também lutou por isso, pela dignidade. Eu tenho um sonho, eu tive um sonho, e é exatamente isso, somos iguais. Não tem nada a ver com quantidade de melanina maior ou menor na pele. O presente. O presente, a dificuldade que nós estamos passando, no meu entendimento, na perda de valores morais, onde a sociedade está muito mais preocupada em ter do que ser. É claro que as pessoas podem ser e ter, mas não o ter acima do ser. E a perda do valor familiar. Isso preocupa. O futuro. Bem, eu acho que nós estamos numa certa mudança de época. Como tivemos aquelas mudanças da história. Que o ser humano, eu acredito nele, aí inclusive na sua capacidade de interpretação dos fatos e dos motivos, o futuro. Uma reorganização dos valores da sociedade para que o ser humano continue sendo o centro da sociedade e a família no qual ele nasce, cresce e progride e se desenvolve. O que traz um grande sofrimento? O que traz um grande sofrimento é difícil.
é verificar que começa a dar valor a coisas que não são o natural do ser humano. São coisas que, se existem no meio do ser humano, não é o natural dele, dando a isso um valor supremo, como se fosse mais importante do que aquilo que é natural. Isso daí é uma dor. Uma grande alegria. Uma grande alegria. A grande alegria bonita minha foi quando eu vi entrando no berçário meu neto. Até digo uma coisa interessante, havia colega meu que dizia que não queria ser chamado de avô. Eu falava, a primeira vez que o neto falar avô, você vai ver como é gostoso. Essa foi uma grande alegria. Isso é uma grande verdade, eu sou avó. Exatamente. Uma palavra para o jovem desembargador, uma palavra de esperança, porque o jovem ele quer pegar tudo pronto, porque a internet ela é muito rápida, ela fala muito rápido na nossa cabeça hoje em dia, não há tempo para nada. Então o jovem ele entende que tudo tem que acontecer muito rápido na vida dele. Ele já nasce, estuda um pouquinho, ele já acha que sabe. Qual uma palavra para esse jovem? O que o senhor teria para dizer, como um mestre que é, para este jovem? Olha, quando nós temos a pressa dessas coisas, nós às vezes pegamos uma felicidade ou uma projeção momentânea, achando que isso tem valor. Há mais de 2000 anos atrás, uma pessoa disse, de verdade vos digo, eles já tiveram o seu galhardão. Construam a vida na base da respeito ao ser humano. Mantenham o ter, mas não esqueçam do ser. Porque na realidade o ter será uma consequência do trabalho que você gosta de fazer e o faça bem feito. Não procure glórias momentâneas. O que eu digo de 5 minutos de glória. Porque ela, repito, em verdade vos digo, já teve o seu galhardão. Procure fazer aquilo que você, mesmo errando, reconhecendo o erro, entende como verdadeiro. E reconheça, sempre, sem preconceito, quando errou. Respeitando a vida, a liberdade e a dignidade dos demais. Desembargador Santini, obrigado por o senhor ter nos dado o privilégio de estar com o senhor nesse pequeno tempo, e eu digo pequeno porque eu gostaria de ficar com o senhor dias, conversando a respeito de tantas coisas importantes da vida. Eu é que agradeço a oportunidade que você me deu de falar alguma coisa que não seja só sentença, só administração, só CNJ, só Supremo Tribunal Federal ou só Tribunal de Justiça. Obrigado por essa oportunidade.